Então, hoje a gente vai falar sobre doença do refluxo, além das diretrizes, né, além do guide. Para quem é aluno do GastroPed Pro, a gente tem lá, né, uma aula básica de doença de refluxo, mas a ideia hoje é discutir umas coisinhas adiante disso. Então, a gente Básica não, ela gravou super bem gravado o guide de doença do refluxo e ainda colocou um monte de coisa, tá super legal a sua aula. é ilustrada, mas é assim, os conceitos, vamos dizer assim, mais iniciais e mais focado no guide, né? Então, a gente vai passar super, super rápido esse guide hoje. E daí, primeiro eu vou apresentar um caso, a Má vai comentar, a gente vai discutir, depois a Má vai apresentar um caso, a gente vai falar das dúvidas, que são as dúvidas da vida mesmo. Então, super rapidão, porque isso a gente está contando que vocês já têm na cabeça, né? O algoritmo começa igual para todas as faixas etárias, né? A gente suspeita de doença do refluxo, faz uma excelente história, um excelente exame físico, avalia sinais de alarme. Se tem sinais de alarme, a gente refere de acordo com os sinais de alarme. Eles podem não ser gastrointestinais, né, Má? Quem é da pós sabe que eu discuti um caso meu que era um menino com um cisto gigante em sistema nervoso central. Enfim, e daí vem a nossa parte, entre aspas. Então, para as crianças menores de 1 ano, vocês já estão, né, com isso na cabeça, de que, claro, primeiro a gente vai ver se não tem alguma questão bem óbvia de excesso de alimentação. Se e somente se o bebê estiver em uso de fórmula, a gente vai considerar o uso de uma fórmula espessada, mas, né, antes de mais nada, a gente vai continuar estimulando o aleitamento materno. E numa segunda instância, a gente vai ponderar a hipótese de APLV, né, e fazer uma dieta de exclusão, que a gente só confirma esse diagnóstico se, né, há uma melhora e depois uma posterior reprodução dos sintomas com o TPO. Eu e a Má gostamos de falar bastante disso nas redes, né, Má? E um erro comum é o pessoal insistir na dieta quando claramente não há melhora. E daí, no guideline, o próximo passo é o passo de encaminhar para o gastroped, né? Sendo que se e somente se não for possível encaminhar para o gastroped, poderia se ponderar 4 a 8 semanas de supressão ácida e desmamar se melhora. Gente, esse é o guideline original da NASPICA e da ESPICA, em que não existe distinção, né, entre BP e antagonista H2. Supressão ácida é qualquer um dos dois, sendo que a primeira escolha é o IBP. Mas, né, é interessante que esse é um guideline que, teoricamente, é para gastropediatras, mas, obviamente, também serve para quem não é gastropediatra. Ele coloca lá que a gente vai avaliar os diagnósticos diferenciais, considerar os exames complementares e o tratamento, mas ele não entra nessa parte de quais diagnósticos diferenciais a gente vai fazer, quando, o que, que a gente vai pedir, e quando esse teste não for disponível, porque num passo anterior ele está admitindo que pode não ser muito fácil encaminhar para o gastroped, mas parece que no passo seguinte a gente não admite a possibilidade de que não é muito fácil fazer uma pH, uma impedância pH, e a gente sabe que na realidade não é assim que a banda toca, né, Má? Quer fazer algum comentário? Especialmente aqui no Brasil, né, gente? Especialmente aqui no Brasil. Por exemplo, eu atualmente moro numa cidade do estado de São Paulo, né? Moro em Campinas, uma cidade grande, a Nath sabe. Eu mando as minhas impedâncias pH para fazer em São Paulo, no Sabará. Porque a gente não tem ninguém que faz impedância de criança pequena, né? A gente não tem ninguém que faz impedância pH de criança pequena aqui em Campinas, uma cidade grande que tem duas universidades grandes, né? A Unicamp e a PUC, e ainda assim a gente não tem. Então, é bem. Não é uma coisa tão simples. Nós vamos discutir um pouquinho sobre impedância pH mais pra frente, mas não é uma coisa tão simples assim, né? O pessoal de São Paulo é mais fácil. E mesmo eu na telema, tem um paciente do Paraná que precisa fazer uma manometria esofágica e tá vindo, porque nem Londrina, Curitiba, nas cidades Não maiores faz do mesmo. Paraná, não achou por causa da baixa idade, também não conseguiu fazer. E daí no algoritmo da criança mais velha, a coisa é um pouquinho mais fácil, eu diria que o guide, ele é um pouquinho mais generoso com a gente, porque a criança mais velha, a gente sabe que eles podem ter doença do refluxo, né, por refluxo ácido, com muito mais frequência do que uma criança pequena. E quando ele fala que é para encaminhar para o gastroenterologista, de certa forma, ele já nos conta o próximo passo. Né? Se esse paciente não melhora ou se ele recorre depois do curso de BP, o próximo passo vai ser realizar uma endoscopia com biópsias.
E aí ele divide os fenótipos da doença do refluxo e etc., mas tem várias perguntas que acho que não ficam bem respondidas e que a gente quis trazer para a discussão com vocês hoje. O que, que fazemos nesses outros cenários, dos diferentes fenótipos de doença do refluxo, o que a gente faz quando a criança tem esofagite erosiva. Isso não é claro. Quanto tempo tratar, né, Mar? Quando reavaliar, se tem que Vocês reavaliar. vão ver aí no meu caso que é uma conduta bem perigosa, assim. Então, assim, não é sempre que muitas vezes a gente não sabe o que a gente tem que fazer depois, né? Perigosa nunca, Mar. Com você eu sei que perigosa nunca. Com você É, mas assim, corajosa, eu diria. Mas e compartilhada com a família, né? tá sempre segura. E até outras coisas, né? Na pós, essa é uma pergunta que sempre vem, que é, tá bom, seu paciente respondeu, ficou com o diagnóstico presumido de doença do refluxo, não foi para endoscopia. E aí, é claro, se ele recai logo depois que você tira o IBP, tá claro que é para fazer. É para fazer endoscopia. Mas e se passa um tempo? Quanto tempo pode passar? Essas são todas perguntas que a gente não Que tem. não estão respondidas. E a gente não vai responder todas, né, Mar? Não. Mas a gente vai. Infelizmente, a gente também não tem as respostas, né? Nós vamos discutir com vocês e ver o que que a gente pode fazer, né? Como é que a gente pode usar nosso raciocínio clínico, a literatura que a gente tem disponível, a nossa experiência também profissional, né? Claro, tudo isso junto para pensar o que que a gente pode fazer em cada paciente. Doença do refluxo, apesar de ser uma coisa super comum e, assim, super comum na população, especialmente nos mais velhos, né? Mas apesar de ser uma coisa super comum e a gente vê muito, é uma coisa que, se vai tudo bem, é fácil, mas se as coisas saem do que a gente espera, é difícil às vezes você saber, será que vale a pena pedir endoscopia agora? Será que não vale? Já que também a endoscopia não é um exame super aceito, super fácil de fazer, né? Não é uma coisa que as mães aceitam assim, você tem que conversar, explicar. Então, e você tem que pensar também, né? Porque você está mandando o paciente fazer para ser submetido a uma anestesia, né? Então você tem que sempre pensar. Então, gente, antes de mais nada, o que a gente queria lembrar vocês é que o tratamento de primeira linha, né? Então, a primeira escolha de tratamento é o inibidor de bomba de próton, né? Então, assim, o que que a gente teria de opções, né? Então, algumas coisas a gente tem certeza absoluta que não devemos utilizar, né? A cisaprida tá proibida, né? Nem tem mais aqui no Brasil, né? Outras medicações que são muito prescritas ainda, na minha opinião, tem duas, que é a domperidona e a bromoprida. Também o guide é claro em dizer que nós não devemos utilizar, né? Então a gente sempre fala isso quando a gente vai fazer aula no EVHub, mas eu acho que é uma coisa importante a gente falar aqui, que às vezes o guideline fala assim, ó, você pode utilizar, né? Mas aqui não. Aqui ele fala você não deve utilizar, né? Então, baclofeno, domperidona, bromoprida e metoclopramida, né? Ele é claro em dizer, você não deve utilizar. Ou seja, o que a ESP e a NASP estão dizendo é, se você utilizar, você está fazendo errado. Ah, mas não existe nenhum papel para o uso de domperidona e bromoprida na pediatria, então por que esse remédio existe? Não, por exemplo, domperidona, a gente já discutiu um caso aqui aberto também, que foi um retardo de vazamento gástrico. Domperidona é droga de escolha para retardo de vazamento gástrico. Mas aí, não é que é proibida a droga, é proibido para tratar doença do refluxo, né? Não para tratar outras patologias do trato gastrointestinal. É uma medicação que a gente usa aí, né? E uma coisa que voltamos a discutir no Brasil, né? Recentemente aí, não sei quando que lançou aí de antagonista H2, acho que foi o ano passado, 2023, 2024, eu acho. Acho que 2024, né? A gente tinha ficado sem ranitidina, ficamos muitos anos sem ranitidina, né? Acho que a ranitidina saiu antes da pandemia. E recentemente a gente teve uma nova apresentação pediátrica de um velho remédio, que é a famotidina, né? Então, a famotidina estava aí disponível em comprimido de 40 miligramas, nunca deixou de ser disponível para os adultos, mas recentemente eles voltaram com a apresentação pediátrica, né? Então aí relançaram o medicamento. Na época que saiu a ranitidina, tivemos várias aulas aí. E agora, o que faremos sem ranitidina? Então agora temos a famotidina, que vem para preencher aí essa lacuna, mas a gente vai lembrar então que o IBP ele é superior ao antagonista da H2 no tratamento da doença do refluxo, mas o antagonista da H2 pode ser utilizado, então ele não é uma medicação que não deve ser utilizada, mas o IBP é superior. Ele Quer fica de comentar alguma segunda coisa, Nath? linha, né, Mai? Fica assim como uma alternativa. Na verdade, ele coloca quando você não
pode utilizar o IBP, seja por Isso. indisponibilidade, intolerância, alergia, mas não é da forma como a gente viu colocado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, lá num algoritmo que entra antes. Ele está no mesmo, ele é supressão ácida, como é o IBP. Não tem um nível anterior, não tem uma saída antes do IBP. É uma alternativa ao IBP quando eu não posso, não tolero, não tenho disponível o IBP, porque o IBP no refluxo ácido ele é mais eficaz, certo? E também não tem isso também, né, gente, de um refluxo mais fraco, eu dou famotidina, um paciente mais sintomático, eu dou EBP, que eu já vi em aula falando isso não existe, tá? Isso não tá no guide. Não, até porque teoricamente o paciente mais sintomático, você vai usar a droga de predileção, que é o IBP, né? Se você pode usar. Exato. Bom, gente, bora lá. Esse caso, os alunos após vão reconhecer, né? Esse caso que eles já ouviram antes, sinto muito, mas relembrar é viver. É um caso muito rico, muito interessante, então por isso que eu escolhi trazer ele. É uma lactente que chegou para mim inicialmente com 2 meses e meio, com quadro de vômitos em todas as mamadas. A princípio, sem uma queixa de choro excessivo, mas a gente vai ver que isso vai aparecer aí em algum ponto, né? E a história era de que esses sintomas se iniciaram com 4 semanas de vida. Essa mãe, ela me impressionou de cara, porque ela trouxe um relatório muito minucioso, um cronograma detalhado, com gráficos, uma coisa assim que eu nunca tinha visto nada parecido. Gráficos de números de mamadas e horas de mamadas por dia, entendeu? E uma história da bebê toda tabelada. Ela estava em aleitamento materno exclusivo, e apesar da sua baixa idade, já tinha feito um uso breve de IPP. Aí me pegou numa coisa que, assim, tecnicamente, ela não teria certeza do tempo de uso. O que eu achei bem interessante para alguém que tinha controle sobre todas as outras variáveis, sabe? Como é que o remédio que ela deu, ela não sabia. Mas era mais ou menos uma semana sem melhora, e daí tinha tirado. E também já tinha feito uma dieta de exclusão da proteína do leite de vaca, estava começando, na verdade, essa dieta há mais ou menos uma semana. Tinha um exame físico normal e uma curva de peso e estatura desacelerando, com uma curva de perímetro cefálico normal. Mar, qualquer hora que você quiser comentar, você manda bala, viu? Tá. E aí eu vou dizer assim, o que já começou a passar na minha cabeça, né? Que esse relatório e essa medicalização da criança já me deram um certo sentimento de angústia. Tinha uma coisa muito reforçada, muito batida, né? Que eram vômitos em todas as mamadas. Eu pensei até que inicialmente essa falta de resposta ao IBP me apoiava, né, com a hipótese mais provável de que isso não seria, né, um refluxo ácido, não seria uma esofagite por refluxo ácido, mas ao mesmo tempo tinha um monte de perguntas, né, se tinha dado na dose certa, se estava administrado corretamente, se tinha utilizado por tempo suficiente. E essa mãe já vinha com uma dieta de exclusão que tinha sido iniciada, né, há uma semana, que não tinha sido orientação da colega, mas também tinha tempo insuficiente de exclusão para a gente saber se ela apresentava alguma resposta ou não. De certa forma, parece que tinha um monte de coisas acontecendo e eu estava bem ali no meio das coisas, né, sem poder avaliar muito se teria funcionado bem ou não, né? E aí, o que foi me passando, o que eu ponderei no diagnóstico diferencial? Que poderia ser uma doença do refluxo gastroesofágico clássica, que poderia ser uma PLV não IgE mediada com tempo suficiente de dieta, né? Então, uma doença de refluxo secundária, uma PLV. Ela poderia ter uma gastroparesia, né? Apesar de não ter nenhum fator de risco óbvio, a gente vê gastroparesia idiopática. Quem participou da nossa primeira reunião ao vivo deve estar lembrando que gastroparesia, a principal idade de apresentação é em lactente, e eu estou pensando em algo orgânico para essa criança por conta da desaceleração do crescimento. Poderiam sim ser alterações anatômicas, e a idade dela estava me deixando em alto alerta para estenose hipertrófica de piloro, mas também podia ser uma má rotação, anel vascular, enfim, outras coisas. Poderia ser uma calagem, poderia também ser um erro inato do metabolismo. A gente precisa lembrar disso no nosso diagnóstico diferencial, né?
checar teste do pezinho, os bebês vomitadores que desaceleram, não necessariamente o problema está no trato gastrointestinal. O que eu deixei bem documentado para essa criança, né? Que não tinha nada perinatal, que ela não tinha atopia, mas uma bebê bem novinha, 2 meses, não tinha choro excessivo, mas tinha uma queixa de carqueado, pescoço e vomitava. Inclusive, durante a mamada, a mãe falava isso, que ela parava no meio da mamada e vomitava, gorfava. Em aleitamento materno exclusivo, sem exposição à fórmula. Nunca tinha sido exposta a um antibiótico, a mãe não era tabagista, não tinha uma história familiar, né, super importante de atopia, não tinha antecedentes cirúrgicos, os pais não eram consanguíneos, as evacuações eram normais, ela estava usando profilaxia de ferro e vitamina D, né, e que essa dieta de exclusão só tinha uma semana, e aí, falando contra um erro inato do metabolismo, ela tinha um teste do pezinho ampliado, né, um super, com cromatografia de aminoácidos, ácidos orgânicos, tudo realmente normal. Quer comentar alguma coisa, Má? Vou comentar uma coisa que apareceu aqui na coisa, que é pensar também em esofagite eosinofílica, né? Então, assim, não é um diagnóstico que é impossível, claro, né? Esofagite eosinofílica sempre é uma possibilidade quando a gente tem vômitos ou quando a gente tem baixa aceitação, baixo ganho ponderal, é sempre uma possibilidade. O que fala contra aí, né? Apesar de não ser exclusão, é a questão de não ter nenhuma história familiar de atopia, o lactente também não tem atopia, mas não é obrigatório isso no diagnóstico de esofagite eosinofílica, né? É uma possibilidade, sim, mas não seria a minha primeira hipótese, mas é uma hipótese possível, né? E acho que a idade também está um pouco baixa demais, né? De novo, não que Isso, é seja bem jovem. impossível, né? Mas ela está com 2 meses e meio. É claro que pode acontecer no lactente, sem dúvida, e acho que uma vez que esse caso não vai bem, porque ele não vai bem, vou contar para vocês, a gente precisa ponderar isso sim. O que a colega já tinha feito, né? A colega que encaminhou a paciente já tinha feito de investigação. Então, os exames iniciais, incluindo eletrólitos, gasometria, eu não coloquei, mas tinha um hemograma também, glicemia, lactato e amônia, né? Tudo isso de 2 semanas antes, e estavam todos normais, né? O que é bem bom nesse caso, porque né, ela já chega desacelerando, é uma paciente que preocupa, apesar que no exame físico ela parecia hidratada, né? Poderia estar compensada. Eu que trabalhei muito com hepato, sei que eles parecem bem até a hora que eles aparecem bem mal. Então, dá um certo alívio no coração ver esses exames, né? Tinha uma ultrassonografia transfontanela, então acho que também a colega já tinha pensado em excluir causa de sistema nervoso central. Tinha EEG, ECG e ecocardio, todos normais. Então, o que eu pensei de cara com essa criança? Eu fiz uma cartinha, na verdade, para o PS. Eu descobri que tinha uma colega que eu gosto muito de fazer ultrassom de serviço e mandei ela do consultório para o ultrassom. Eu falei, não, quero descartar que essa menina não tem metanose hipertrófica de pylori. Ela estava clinicamente hidratada, sinceramente, acho que se fosse para fazer com brevidade, não precisava ter sido no mesmo dia, mas calhou que eu conversei com a colega que eu gosto que faz o exame, ela estava, a mãe topou, enfim, né, a gente mandou ela para um ultrassom de urgência com foco em investigar uma estenose hipertrófica de pylori. Já deixei programado que, né, se estivesse normal e a gente não seguisse esse caminho, ela ia fazer um EED, né, com o intuito de avaliar uma, possíveis anormalidades anatômicas e ter uma ideia sobre esvaziamento gástrico. Eu vi que a Ju perguntou de urocultura, excelente ponto. Ju, eu não coloquei, porque eu também esqueci de do hemograma, ela tinha uma urina 1, ela não tinha uma uro. Como ela não tinha outros comemorativos de febre e tudo, eu acabei não invadindo ela para colher a urocultura. E também porque ela tinha muito tempo de queixa, mas acho que né, não é impossível e está bem certo lembrar disso. Eu falei para a mãe que, a princípio, se tudo isso estivesse ok, a gente ia continuar uma dieta de exclusão né, da proteína do leite de vaca. E eu discuti eu coloquei suplementação por vício, né, gente? Uma complementação com uma forma extensamente hidrolisada com lactose, porque assim, achei essa mãe muito estressada, com baixa produção, estava preocupada com a desaceleração.
né? E combinamos de manter o segmento de perto, ela tinha tudo isso para fazer, né? Saiu cheia de função e já ia direto para o PS. Mantive sem o IBP, que ela já tinha usado e parado a princípio, né? E ela ia voltar em no máximo 2 semanas, até porque ela já tinha marcado com a colega pediatra um retorno em 1 semana. Opa, repetiu. Bom, gente, um parênteses muito breve sobre estenose hipertrófica de pylori. Eu acho que essa é uma que a gente tem que lembrar, né? Essa bebê está numa faixa etária que poderia ser assim, né? Bastante. Na verdade, o típico é entre a segunda e a 8ª semana de vida, né? É a causa mais frequente de doença gástrica cirúrgica na infância e é uma das principais causas cirúrgicas de vômito não bilioso em lactente jovem, né? E talvez não deixei tão claro, mas o vômito dessa bebê era não bilioso, era um vômito alimentar, era leite. Ela acontece por uma hiperplasia, hipertrofia da camada muscular circular do piloro, tem uma incidência variável aí reportada até 5 para 1.000 nascidos vivos, ele tem um predomínio no sexo masculino, 3,5 a 4 para 1, e em primogênitos, aqui a nossa bebê era do sexo feminino, mas né, não exclui, temos que procurar quem é o 1, e clinicamente vai se manifestar por vômitos progressivos, não biliosos, geralmente após a mamada. Para mim, eu estava bem impressionada com a desaceleração da criança, com a história de que ela vomitava em todas as mamadas, inclusive durante as mamadas. É, com a evolução, pode ter perda ponderal, como era o caso da minha paciente, pode ter desidratação, e tem os distúrbios eletrolíticos clássicos, que para quem faz prova de título, gostam de cobrar, né? A hipocloremia com hipocalemia e acidose metabólica, porque tem perda de HCl gástrico. A etiologia precisa, não é bem conhecida. E tinha uns fatores lá na minha história que eu deixei com asterisco, talvez eu esqueci de falar. O que eram aqueles fatores? Eram as coisas que poderiam me chamar a atenção, né, para uma estenose hipertrófica de pylori, né? Então, nem todos esses fatores são bem conhecidos. Então, a história familiar, né, existe obviamente, um risco muito maior em gêmeos monozigóticos, mas é descrito que quase 10%, 7% desses pacientes vão ter um antecedente do pai ou da mãe serem afetados. Então, vale lembrar de perguntar se por acaso o pai ou a mãe não tiveram uma doença cirúrgica. Tem uma suscetibilidade genética, mas isso a gente não utiliza na prática clínica. A história do tabagismo materno aumenta o risco, no caso, essa mãe não era tabagista. O uso de fórmula infantil e o uso de macrolídeos com risco aumentado se esse uso for antes da 2ª semana, né? Por isso documentar que o bebê não usou antibiótico. A gente vai fazer o diagnóstico normalmente com ultrassom, que vai mostrar um aumento da espessura e do comprimento do canal pilórico, mas isso tem que ser em mãos experientes, por isso que eu quis mandar logo para fazer com a colega que eu conhecia. Se o ultrassom for inconclusivo, um EED pode ajudar, né? Ele vai mostrar uma passagem, um sinal do fio com retardo do esvaziamento gástrico, mas não é o melhor exame. Quando eles são diagnosticados e tratados, eles vão super bem, na verdade, né? Eles são submetidos à pilorotomia, que permanece o padrão ouro aí já há mais de século. Já existem muitos centros que trabalham com abordagem laparoscópica, que tem se tornado preferencial em literatura, apesar da gente não ver muito por aqui. Estou vendo a carinha da Má. A gente não vê muito. Nunca vi. Eu tenho visto aberta também, mas a abordagem laparoscópica já é descrita em literatura como preferencial por conta de tempo de recuperação, né? E, obviamente, para ir para a cirurgia, esse bebê tem que estar bem. Então, se tiver aqueles distúrbios, a preferência é correção dos distúrbios antes de seguir com a cirurgia. E o prognóstico é excelente. Tecnicamente, você tratou, está tratada. É diferente de outras anormalidades anatômicas que a gente discute. Por exemplo, uma membrana do adenal pode se associar a um pós-op de gastroparesia. Muita gente não sabe disso. Aqui, não. O problema costuma ser físico mesmo. Uma vez que você remove o fator físico, ele vai embora. Fica ótimo, né? O paciente depois é vida normal, rápido e nunca mais precisa voltar no gastroenterologista, né? Tipo, não acontece nada, né? Perfeito, mas é claro que não era uma estenose hipertrófica de pylori, no meu caso era muito chato, né? Então, a ultrassom dessa bebê veio normal, né? E ela foi pro EED como eu tinha solicitado, né?
Lembrando, gente, que o EED não diagnostica de forma alguma a doença do refluxo gastroesofágico, certo? Ele pode ajudar com a estenose hipertrófica de pylori, mas a gente viu que não é o teste de preferência, mas ele vai nos ajudar principalmente com anormalidades anatômicas, né? Incluindo uma hérnia de hiato, má rotação de intestino e volvo, precisa pedir que seja com um trânsito junto, né? Precisa prolongar o exame. Um bom radiologista às vezes vê que o negócio não está progredindo e segue sozinho, mas se você tem essa suspeita, você deve colocar no seu pedido que você quer ED mais trânsito, né? Atresias esofágicas, ele vai pegar, lembrando que a gente não quer tecnicamente pedir ED para atresia esofágica, porque inclusive no caso de fístula ou uma atresia curta, esse bebê pode broncoaspirar, né, o contraste, isso vai fazer uma pneumonia química bem importante, mas obviamente pega compressões extrínsecas, atresias ou estenoses de duodeno, membrana do anéis duodenais e muitas outras, né? Mas realmente não diagnostica ED, a doença do refluxo. Gente, eu queria lembrar vocês, quem já teve aí, quem já tem costume de ver pH-metria, né? Se vocês olharem uma pH-metria, vocês vão ver, né? Tem uma pH-metria que fica lá olhando aquele esôfago durante 24 horas e ele pega todas as vezes que você que voltar ácido, né, do estômago para o esôfago, você vai ver que, por exemplo, no lactente é normal que você tenha até 8% do tempo voltando ácido, né? Até 10% dependendo da idade. Ou seja, as crianças têm inúmeros episódios de retorno do conteúdo do estômago para o esôfago, né? Ou seja, quando a gente faz e o cara fala, tem 3 episódios, tem 4 episódios, lembra que ele dá o leite, deita a criança e fica lá olhando. Então, assim, acontece muito e eu queria que vocês lembrassem de não fazer diagnóstico de doenças de refluxo por isso e não tratar de crianças por conta de que o radiologista viu. Ele pode descrever episódios de refluxo, né? O que ele não pode dizer é doença do refluxo gastroesofágico, mas ele pode falar, olha, foram vistos 4 episódios de refluxo durante o exame. Tá bom, tudo bem. Agora, isso não faz diagnóstico de doença do refluxo. A Nath já falou, mas eu quis deixar claro, porque toda hora eu pego criança que fez diagnóstico com ED. Amiga, fica tranquila que a moça do BBB postou que o bebê dela fez ultrassom para pesquisa de refluxo e que todo pediatra devia solicitar, entendeu? Porque o filho dela tem refluxo oculto. Então, tem muita gente fazendo desfavor para a gente aí. Mas isso tudo que você falou é super importante, né, Má? Mas eu acho que outro ponto é, na hora de solicitar, a gente deixar muito claro isso para os pais, que não vai servir para o diagnóstico, que vai servir para afastar outras coisas. Perfeito. Aí a criança voltou para mim 2 semanas depois, ganhando nada de peso. O Pregomin que eu pedi para ela tomar, ela tomou Neocate. A mãe contou que o refluxo estava piorando. O ED mostrou apenas refluxo. Ela também voltou a usar IBP. A mãe, gente, perdeu muito peso em 2 semanas. Assim, visivelmente a mãe perdeu muito peso em 2 semanas, porque além de fazer uma dieta de exclusão da proteína do leite de vaca, a mãe estava em múltiplas restrições, que também não fui eu que orientei, correto? E aí eu decidi nesse momento que ali era o meu limite de cuidado saudável e seguro dessa criança fora do hospital. Então, até porque acho que o vínculo, a questão do que eu orientava versus o que aconteceu, não estava bom. Eu achei que realmente a gente bateu ali num ponto de insegurança. E nesse momento eu disse para a mãe que eu só continuaria cuidando da criança se fosse em regime de internação. Eu recomendava internação, que eu ia pedir uma pH, uma impedância pH, que eu ia pedir para fono ver, que eu ia repetir os exames, afinal de contas, ela tinha os eletrólitos, as coisas boas, mas se passaram mais 2 semanas de vômito, mais 2 semanas de ganho de peso ruim, que eu queria fazer controles, enfim, balanço hídrico, que eu queria também ver as imagens do ED dessa criança, mais do que somente ler o laudo do colega. Passou-se 2 semanas antes de que ela internasse novamente, então aí essa bebê já está batendo seus 3 meses e meio.
E aí ela internou. Ela atendeu meu desejo de internação, mas obviamente não do jeito que eu pedi, né, Má? Porque a vida não ia ser tão fácil assim. Ela internou usando 2 miligramas por quilo de IBP, e ela não queria tirar de jeito nenhum. Ela fez uma avaliação da fono já na chegada, né? Tem uma fono de confiança que trabalha comigo lá, confio muito na avaliação dela. Me falou que a pega e a deglutição estavam realmente ok, mas que a bebê regurgitava durante a mamada, que era uma coisa que a mãe já tinha, de certa forma, nos contado. Os controles, o balanço estavam ok, assim, apesar de todos esses vômitos, ela continuava mantendo uma boa diurese, e os exames que eu repeti, os exames mais básicos, assim, eletrólise, função renal, gaso, estavam realmente ainda normais. Aqui eu pus o ED dessa criança, né? Então tem todo aquele Ctrl+C, Ctrl+V, dizendo que tá né? As partes estão normais, exceto pelos episódios de refluxo, né? E ele coloca então que teve 3 episódios de refluxo durante o exame. E eu gostei muito do que você falou, Mar, que o colega, né, escreve 3 vezes e tal. Mas às vezes eu também sinto falta que o colega me chame a atenção. Não sei se é porque eles têm medo de uma hiperinterpretação do exame pela mãe, mas esse ED me chama atenção por diversos motivos. Se eu tivesse visto só essa imagem, tem as seguintes, eu ficaria até com medo de uma calada. Mas, Eu obviamente, também. tem as imagens Mas seguintes. depois ali, não, depois você vê É, que não. isso, para mostrar que essa obstrução não está verdadeiramente fixa. Mas mesmo as outras, olha, essa daqui, particularmente, eu escolhi as imagens que eu ia mostrar para vocês. Me chama a atenção o calibre desse refluxo. Gente, não é que ela regurgita em massa. Muito. Ela regurgita muito, é um volume, né? É quase do calibre do fundo do estômago dela. Ela regurgita alto, como a gente está vendo, mas isso a gente nem precisava do ED para mostrar para a gente, né? E aqui ela Já tá, que sai pela boca, né? Ela regurgita alto. Enfim, também dá para ver que o estômago está esvaziando, então não tinha um grande problema de esvaziamento gástrico aí. Mas eu senti falta, eu achei muito blasé só dizer isso daqui depois que eu vi as imagens, sabe? Eu falei, porra, amigo, esse é para mim, esse é uma ideia que você liga para a pessoa e fala assim, nossa, o negócio. esse segundo aqui tem muito refluxo mesmo, né? Nossa, Realmente distende muito o esôfago. distende. Chama atenção, assim. Gente que vê ED todo dia, Uma das chama coisas atenção, que né? me passou na cabeça depois foi se ela tinha uma calada mesmo, né? Porque a gente está acostumado com a imagem clássica, mas não precisa ser a imagem clássica. Então eu pensei que ela pudesse ter um distúrbio de motilidade do esôfago também. Aí tá bom. Aí a gente foi para pH-metria. Discussão, pH, impedância, tinha os dois, um não paga, né? Vocês sabem como é. Tá bom, foi para pH-metria. Foi para pH-metria. Pensa se foi do jeito que eu gostaria. Lógico que não, né? Foi para pH-metria tomando IBP, porque não tinha acordo para retirar o IBP. Mas mesmo assim, acho que foi um exame bem informativo, né? Acho que talvez foi até nesse caso mais feliz que ela foi para pH-metria usando IBP do que não, né? E foi documentado, então, né, que apesar do uso do IBP, achei que estava aqui, mas não está. Ela tinha usado IBP, ela estava usando 2 por quilo, então estava usando de manhã e de noite. Então, ela tinha usado IBP na noite anterior e começa o exame na manhã seguinte com pH intragástrico de 2. Né? Ficou 22 horas total de exame, 10 horas ortostática, 12 horas, né, em decúbito, e teve 87 episódios de refluxo ácido, 12 prolongado, né, acima de 5 minutos, sendo que o maior foi de 15 minutos. O episódio total de refluxo ácido foi 15% do tempo total. Mas estava comentando que tem lugar que fala 8, 10, para quem não está usando IBP, certo? Tem IBP, justamente. Isso. 15 com IBP é uma loucura, né? Isso, 15 com IBP é uma loucura. O índice de refluxo esperado com IBP seria 1,5, e no lactente saudável, 8 ou 10, a depender da referência. Ela teve 12 episódios de tosse, 9 episódios de engasgo, 4 de vômitos, o que para mim, inclusive, foi pouco vômito para alguém que vomitava em todas as mamadas.
E teve 7 episódios de choro prolongado, lembrando que ela tecnicamente não chorava, mas daí na pH-metria apareceram os episódios de choro prolongado. E aí foi reportado um índice de associação positivo entre o refluxo ácido e o sintoma de tosse e engasgo registrado durante o exame. Valores de referência para criança, pode falar, Má? Não, eu só queria fazer um adendo, porque eu não sei se todo mundo é familiarizado com a avaliação da pH-metria, né? A sonda, né? Passa a sonda. A Natasha colocou ali onde coloca a sonda, mas a gente coloca a sonda no esôfago e fica procurando quantas vezes o pH fica abaixo de 4. Por quê? Porque a gente imagina que se o pH do esôfago ficou abaixo de 4, houve um retorno de conteúdo do estômago, que tem um pH abaixo de 4, e aí pegou a pH-metria, pegou esse retorno desse conteúdo. Por isso que a gente fala que são episódios de refluxo. E a mãe leva um papel e nesse papel, ela descreve tudo isso que a Natasha está falando. Então, ela coloca lá. A pH-metria, ela tem um relógio. Então, a mãe coloca lá 16 e 2, choro. 16 e 30, vômito. 19 horas, tosse, engasgo. E aí, quando a gente vai colocar isso no laudo, a gente pega todos os sintomas que o paciente teve e vê se nessa hora que a mãe descreveu o sintoma, estava sendo uma hora que estava acontecendo o refluxo. E é isso que a gente vai chamar de índice de associação dos sintomas. Porque se a criança chora, mas não tem nada a ver com os episódios de refluxo, ela tá chorando porque ela tá chorando por outro motivo. Agora, se ela chora mais de 50% das vezes associada ao refluxo, aí a gente diz que é uma associação positiva. Só porque eu não sei se todo mundo está familiarizado, Nath, eu quis comentar. Não, acho que foi ótimo, acho que foi ótimo, Má. Bom, então, assim, esse é um exame, né, alterado, sem dúvida. Existem várias controvérsias do que é normal, do que é o normal, não é normal, mas isso daqui, gente, não está normal em nenhuma definição, nem se a criança não estivesse usando IBP. E usando IBP 2 por quilo está pior, claro, né? Número de episódios, eu falei 87 como um valor alto, mas lembrando que bebê reflui, né? Dependendo da faixa, esses lactentes jovens, a gente considera até 40 episódios normais, né? Mas só 3 poderiam ter durado acima de 5 minutos, né? De refluxo ácido, e aqui é mais do que o dobro desse um dos possíveis valores de referência, com muito mais do que poderia durar. Então, assim, por nenhuma referência que vocês encontrarem, esse, esse exame estaria normal, né? Então, ele foi reportado como uma supressão ácida inadequada, né? Criança em uso de inibidor de bomba de prótons. Essa foi a conclusão, né, da colega que faz. A gente fez uma manometria esofágica por conta da minha preocupação com aquele ED e etc. E vendo esse refluxo, e na verdade já pensando que a gente ia potencialmente invadir essa criança. E a outra coisa, né, eu coloquei aqui a involução ponderal dela, né, em Z-score. E eu tinha falado que lá inicialmente o PC estava mantido, mas a gente vê que depois até o PC sofre, né? Essa criança está desnutrindo na nossa cara, está desnutrindo usando IBP, está desnutrindo suplementando com Nelcate, né? E tem uma doença do refluxo ácido por hiperacidez. Ela tem aquilo que a gente fala que é bastante incomum E em não quem não tem. tem fator de risco nenhum, né? Ela é a criança que a gente fala que não, mas a criança não vai precisar de BP. Essa estava precisando e não respondeu. Então, entramos numa grande discussão por conta desse caso, né, numa discussão multi, né? Discutimos endoscopia com biópsia, ponderando a hipótese de esofagite eosinofílica versus uma funduplicatura direta. Levamos essa discussão nesse momento, até então eu tinha falado só da mãe, da mãe, da mãe. O pai entrou, né, e veio para conversa com a gente. E, cara, perdemos, quebrou o vínculo. Nessa conversa de possível cirurgia, de exames mais invasivos, ela quis trocar de equipe e ouvir uma segunda opinião, achou que tudo aquilo que a gente estava falando era demais, né? Talvez muito invasivo, muito agressivo, enfim, a gente já tinha feito esses exames mais invasivos, já tinha pH-metria, manometria,
e agora estávamos em discussão ou de um procedimento com anestesia ou de um procedimento cirúrgico, e ela acabou indo, então, para uma endoscopia com a outra equipe, em que foi evidenciada uma esofagite grau B de Los Angeles. Aqui, gente, ela está com 4 meses de qualquer coisa, fazendo uma esofagite grau B de Los Angeles, né? Na microscopia, distalmente, ela tinha até 11 eosinófilos por campo de grande aumento, né, nas 2 biópsias distais dela. Foi feita uma discussão pela outra equipe que estava cuidando dela com o patologista em relação a esses 11 eosinófilos por campo de grande aumento, lembrando que essa criança estava usando IBP em dose dupla. E essa discussão a gente teve outro dia na comunidade, né, Má? A tal da endoscopia na criança que está usando IBP. E aí eu não estou mais participando, né, das decisões nem do cuidado dessa criança nesse momento. A mãe acabou recebendo alta com dieta restritiva em uso de BP. Essa equipe optou por não dar corticoide, eles não levaram para o lado da esofagite eosinofílica. E eu soube depois que ela acabou reinternando, né, mais 4 meses depois para uma fundoplicatura já bem desnutrida. Então, é um caso super difícil, super rico, né? E aqui eu quis trazer para lembrar vocês que, sim, acho que esses 11 eosinófilos por campo de grande aumento poderiam ter aberto uma caixa de Pandora ali. A Má vai falar da classificação de Los Angeles depois, mas o que eu quis trazer com isso é que, gente, não é só contagem de eosinófilo. É claro que se tivesse 15, teria incomodado, mas 11, sinceramente, se o resto das características apoiasse a esofagia eosinofílica, já era para incomodar. Mas a gente não pode ficar, Especialmente usando IBP, né? especialmente usando IBP. Especialmente usando IBP, porque o IBP poderia ter reduzido os eosinófilos, né? Então poderia ser 30, e como a gente fez a pegametria, a endoscopia usando IBP, você poderia dizer, tem 11, que o esôfago é para ter 0, né? Você poderia dizer, tem 11 porque a gente está usando IBP. Então, poderia pensar nisso, né? Mas, como a Natasha vai falar, não é só o número de eosinófilos. E o último guide da ESPGHAN deixa isso bem claro, né? Que não é só IBP, não é só o número de eosinófilos. Meu, e eu acho, Marca, assim, eu brinco assim, eu nem teria visto esses 11, porque por mim ela tinha ido para fundo sem a endoscopia, né? Mas ela trocou de equipe, você vê que mesmo a outra equipe discutiu e levou isso adiante, e também não encarou isso como uma esofagite eosinofílica, né? Tanto que essa paciente acabou voltando e funduplicando depois. Mas aqui a gente queria lembrar vocês, né, que existem muito mais características histológicas de uma esofagite de refluxo que ajudam a distinguir da esofagite eosinofílica. Claro que sim, pode ter eosinófilo na esofagite de refluxo, como tem nesse caso, mas ela também tem linfócito, também tem neutrófilo. A conta dela geralmente é de menos do que 15, mas pode ser mais do que 15, tanto que na questão, né, no diagnóstico de esofagite eosinofílica diz que afastado outras causas, inclusive elas podem coexistir. Na esofagite de refluxo, geralmente eles são focais, enquanto que na esofagite eosinofílica, eles estão muito mais distribuídos. Além dos diversos níveis do esôfago, né? E não é incomum a gente, por exemplo, pegar o eosinófilo no esôfago médio e não pegar no distal, na esofagite eosinofílica, ou pegar mais no médio, mais no proximal e não pegar no distal, mas ela acomete todos os níveis na eosinofílica, enquanto que na de refluxo é mais no distal, porque ela é uma doença mais distal, né? Além disso, considerando a espessura do epitélio. Então, na esofagite eosinofílica, a presença dos eosinófilos é mais superficial, enquanto que na de refluxo, eles se aprofundam, né? De refluxo não costuma ter microabscesso, quando a gente tem 4 ou mais eosinófilos aglomerados, não costuma ter degranulação eosinofílica. Espondiose, que é o edema celular, pode ter em ambas, mas ela é geralmente mais acentuada, assim como a hiperplasia de células basais na eosinofílica. Já o alongamento de papilas, né, que faz a partir da camada basal, vai ser mais comum na de refluxo, menos comum na esofagite eosinofílica. E fibrose é difícil, né? Fibrose subepitelial, lembrando que essa é uma biópsia de mucosa. Ela é incomum na esofagite de refluxo e a gente pode ver nas formas crônicas de esofagite eosinofílica. Então, muito mais do que o seu patologista te dizer
quantos tem, né? Ou você só olhar quantos tem, a gente precisa olhar tudo isso e com um bom patologista, quando existe a dúvida, ponderar tudo isso para ajudar, né, a gente a fazer esse diagnóstico diferencial, e nesse caso, né, o que foi decidido é que a biópsia não apoiava, a clínica da criança não apoiava, lembrando que ela tinha uma esofagite grau B de Los Angeles, né, enfim, tinha tudo isso. Bom, gente, esse era o caso que eu tinha para trazer, e acho que antes da gente ir para o próximo, a gente podia dar uma discutida, né, sobre esses diagnósticos diferenciais, quando solicitar, o que solicitar, e o que fazer quando os exames não estão disponíveis ou os pais têm resistência. Quer começar falando, Mar? Vamos falar. Eu acho que assim, primeiro aí a gente já discutiu, né? Mas o diagnóstico de esofagite eosinofílica, mesmo na criança pequena, é um diagnóstico que deve ter sempre lembrado, né? Mas a coisa que eu mais queria falar é, gente, a Nath mostrou esse caso, que é um caso que tem refluxo ácido, né? Mas eu não queria que isso ficasse na cabeça de vocês, que isso é o normal do bebê que tem doença do refluxo, né? Isso não é o mais comum, né? Então, essa questão de ter um refluxo ácido não é o comum, tá? Lembrem disso, porque para não, não ponham isso na cabeça de vocês, porque isso não é o mais comum, né? Tanto que não é o primeiro lugar que o raciocínio diagnóstico vai, né? O raciocínio diagnóstico vai para Isso. outros lugares primeiro. Primeiro eu fui descartar a hipertrofia pilórica, eu estava vendo se a criança realmente não tinha PLV. Eu fui fazer um Porque era mais provável. isso. Daí, quando tudo isso já estava afastado, que eu pendi para o lado, né, de doença do refluxo ácido, porque esse bebê hipersecretor ácido, ele é raro, ele é um unicórnio, ele existe. Se a gente não pensar que ele Isso. existe, a gente não vai encontrar ele. Mas ele existe, né? Mas eu concordo com você, mas é importante ficar claro que esse não é o normal, né? E uma coisa que eu acho que é importante também a gente lembrar quando a gente está falando de exame, né? Às vezes a gente não tem muita possibilidade de exame, mas a questão da endoscopia, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que tentar sempre tranquilizar os pais, né? Que endoscopia, ela é muito segura, né? Então é um exame seguro nas mãos de um bom endoscopista e de um bom anestesista, né? Então, assim, é um exame que é para ser muito seguro. Acho que a família fica bem preocupada, mas não sei se tem alguém aqui que faz endoscopia, né? Mas não é uma coisa que a gente costume ver, exceto assim, né? Claro que você tem, por exemplo, uma estenose esofágica, aí é uma coisa que não é tão inócuo assim, né? Mas um paciente que teoricamente tem um esôfago normal, né? Um paciente. É um exame que é seguro de ser feito, né? Então a gente tem que acreditar na segurança do exame para quando a gente vai falar com o pai, né? A gente nunca vai dizer que o exame não tem risco, porque isso a gente nunca pode dizer. Mas eu acho importante a gente dizer que o exame ele é seguro. Em relação aos exames complementares, eu acho que assim, a forma como eu me posicionaria é excelente se vocês tiverem um radiologista de confiança. Eu fui muito feliz nesse caso, que eu não só eu tinha, como ela foi, né? No mesmo dia ela estava no hospital e conseguiu fazer, e etc. É claro que eu disse para vocês, não estava ter essa urgência toda porque a bebê estava compensada. Então poderia ter sido uma coisa para o dia seguinte, não é uma coisa que quando eu pensei em estenose hipertrófica, eu não queria deixar para a semana seguinte esse exame. Eu acho que né, a bebê já estava desacelerando, eu conjurava que naquele ponto já tinha sinal de alarme. Gente, EED, se vocês não têm, o que eu digo para você é: sinto muito, precisa ter. Quem cuida de criança precisa ter algum lugar Sim. que você consegue mandar as crianças fazer ED. Pode não ser a coisa mais disponível, pode ser que seja na cidade vizinha, mas tem que ter um caminho, porque essa criança que assusta precisa de um lugar para fazer ED. E se você é gastroenterologista, você precisa saber olhar ED, gente. Precisa, tá? Não basta só checar o laudo, né? O gastroenterologista, ele tem que, é um exame que faz parte da nossa vida, né? Então é um exame que a gente tem que saber olhar, né? É... Maíra, dica de local que faça ED. Só temos dois: radiodiagnose e a Diagmed da Avenida Brasil. Que eu saiba, são só esses dois. Radiodiagnose, quem faz é o Pires, e na Diagmed tem um pessoal que faz também. Eu só sei desses dois lugares. ED Eu é o que eu prefiro brinco, o laudo da radiodiagnose. ED é o que eu brinco que não dá para viver sem, gente. Cuidando de criança, fazendo gastropediatria, não dá para viver sem. Você pode viver sem pH-metria, e isso a gente sabe que não vai ser fácil. Mas Tem sem impedância. você, sem impedância, né? Mas sem o ED,
realmente não dá para viver, porque o limiar para pedir um ED, descartar uma alteração anatômica, na verdade, para mim, ele é mais importante do que uma endoscopia, quando a gente considera essa faixa etária. Porque muito mais comumente eu vou pegar uma alteração de ED do que uma endoscopia. A Lori falou, se não tivesse acesso a pH, a endoscopia estaria indicada? Eu acho que a endoscopia seria um caminho, Lori, né? Vamos lá, vamos fingir que essa bebê, né, veio e não tinha pH para fazer lá no começo. O que, que eu poderia ter feito por essa criança? Ela tinha uma história de ter usado IBP no passado. Apesar desse não ser o diagnóstico mais comum, eu diria para você que depois de ter feito um EED, depois de ter feito um ultrassom, vendo essa criança na minha frente, talvez eu teria feito um curso de IBP dentro do hospital, entendeu? E visto se essa paciente responderia ou não, porque você vê que, assim, a relação com esse núcleo familiar foi complicada desde o começo. A alternativa, sim, teria ido para uma endoscopia, né, sem ter feito um ED, sem ter feito uma pH-metria, sim, porque a endoscopia teria, nesse caso, teria te dado a resposta com esofagite de refluxo. E talvez se não tivesse o IBP, tinha sido até menos confusão, porque não ficaria, né, a dúvida se poderia ter sido uma esofagite eosinofílica. Só que o que eu te diria é que, infelizmente, se essa endoscopia tivesse sido normal, né, isso não Teria te esse problema. afastaria uma doença do refluxo por exposição ácida. Acho que talvez te diria que essa bebê é menos grave, mas você permaneceria, né, nessa dúvida. Acho que diante da falta de possibilidade do exame, uma endoscopia seria um bom próximo passo. E o ultrassom normal não afasta de forma alguma a necessidade dessa endoscopia. E eu já Vamos peguei, seguir, Nath? Ah, eu, desculpa. eu gosto de casos cabeludos, né, Maia? Eu já peguei também uma membrana duodenal que foi perdida no EED, porque ela era pequena, e foi vista na endoscopia, entendeu? Então, assim, também acontece, nem sempre o EED é o exame Mas, perfeito. teoricamente, o ED faz diagnóstico membrana adenal na maioria das vezes, viu? É Aí vai assim, isso é fazer. um... É para fazer, é para fazer. É para fazer. Isso. Vai, Má, você. Vamos lá? Então, vamos lá, gente. O meu não é tão difícil quanto o da Natasha, não. Então, essa é uma criança com síndrome de Down de 5 anos, que veio com uma queixa de é, gosto de vômito, aparentemente na boca, há 2 meses, especialmente antes de dormir, né? E nas últimas 2 semanas antes de passar comigo, ele tinha tido 3 episódios de acordar à noite e ter um único episódio de vômito. A mãe falou que ele já acordava, já acordava vomitando, na verdade, né? Ele tinha uma história que a mãe contava que ele tinha refluxo desde bebê, né? Então, que ele sempre teve refluxo, sempre regurgitou muito. Já tinha usado inibidor de bomba 3 vezes na vida, tinha usado Losec MUPS 3 vezes na vida, mas a mãe não se lembrava muito bem quando, nem por quanto tempo. Uma vez quando ela era lactente, depois usou mais 2 vezes, mas ela não sabia muito bem. Uma coisa importante desse caso é que ele tinha um atraso do desenvolvimento, né? E tinha um transtorno do desenvolvimento, assim, sem um diagnóstico definido, com traços assim autísticos, né? Mas não tinha um diagnóstico fechado de transtorno do espectro autista, mas ele falava mais pouco. Então, assim, era uma criança de difícil entendimento. Então, por exemplo, o vômito, ele falava vômito, mas não era uma criança que dava para entender muito bem, assim. Ele tem uma. Ele é filho de uma mãe médica, que teve ele mais velha, então tinha uma super proteção por ele, fazia tudo que ele queria. De manhã ele comia pão francês com presunto e queijo, suco de laranja de caixinha e uma bisnaguinha com Nutella, uma ou duas bisnaguinhas com Nutella. Comia de almoço arroz, feijão, batata frita todos os dias. Come todo tipo de carne, tá? Não comia nenhum legume, nenhuma verdura. De lanchinho na escola, esse horário. Era sempre alguma coisa comprada na cantina, então pastel frito, coxinha, enroladinho de salsicha, que era sempre dado na escola, tá? Na escola de crianças maiores, que as crianças pequenas poderiam ter acesso à cantina 2 vezes por semana, mas a mãe, ele comprava todos os dias. Então, o jantar era mais ou menos parecido com o almoço, mudava só a carne. Ele tinha, além disso, uma hábito intestinal compatível com constipação, né? Fezes de grosso calibre, 2 vezes por semana, com dor ao evacuar. Não tinha nada de cardiovascular, não, é uma criança que não tem
é um Down sem cardiopatia, e tinha aí no exame uma hipotonia global, assim, não conseguia subir na minha maca, que é mais alta, sozinho, nem descer, mas com auxílio conseguia. Eu coloquei ele aqui, gente, na curva de IMC, né, para vocês verem a escalada do IMC dele, é, assim para frente, né? Então, como é que ele subiu na curva? Pode ir, desculpa, gente, ele tinha 7 anos quando ele chegou lá, tava 5 anos, ele tinha 7 anos, viu, perdão. Então, qual foi o meu pensamento inicial para essa criança, né? Bom, era uma criança, então, que fazia parte do grupo de risco para a doença do refluxo, né? Tem a obesidade, que é um fator importante para a doença do refluxo em crianças mais velhas, né? E tem a questão da síndrome de Down, né? Que cursa com algumas malformações, com associação, né, de algumas malformações do trato gastrointestinal e tem um risco aumentado também de doença do refluxo. E uma coisa que a gente não pode esquecer, né, dessas crianças, então, é lembrar das possíveis alterações anatômicas presentes nas crianças com síndrome de Down, né? Pâncreas anular, até tem uma chance aumentada também de membrana do adenal. Então, e uma outra coisa que me chamava atenção era que uma criança que tinha usado inibidor de bomba 3 vezes na vida e tinha apenas 8 anos, não é 5, é 8, não sei por que eu coloquei 5. Então, as hipóteses iniciais dele, que eu pensei, bom, tinha obesidade, tinha um erro alimentar e tinha uma doença do refluxo, né? Compatível com me parecia que tinha uma doença do refluxo aí, diagnóstico clínico. E aí eu pergunto para vocês, será que ele tinha alguma alteração anatômica? Então, isso foi uma dúvida. Eu optei nessa criança, então, se a gente for lembrar, coloquei aqui pequenininho para vocês, né? Quais seriam os fatores de risco para a doença do refluxo, para sinais de alerta, né? Para refluxo, a gente lembraria aí de Sandifer, vômitos biliosos, vômitos persistentes ou com esforço, hematêmese, extensão abdominal, diarreia, ele não tem nada disso, né? Nem ele também não tinha baixo ganho ponderal, não tinha perda de peso, não tinha nenhum outro sintoma que fizesse a gente pensar que ele fosse uma criança de super risco. Mas o que eu ponderei nesse caso, né? Eu falei, bom, eu devo, na minha opinião, eu devo pedir um ED, porque afinal é um síndrome de Down que já teve 3 vezes usando diagnóstico já teve 3 vezes inibidor de bomba e que a mãe conta que nunca ficou muito bem desse refluxo, né? Então, o que será que essa criança tem? Será que anatomicamente ele tem alguma coisa que faz com que ele tenha esses episódios aí de refluxo, esses sintomas que mimetizam refluxo? E a outra coisa que eu pensei, bom, eu vou pedir uma endoscopia também, pelo mesmo motivo, porque eu achei que ele era uma criança que tinha um sintoma muito prolongado. A gente sempre pede endoscopia e EED num caso desse? Na maioria das vezes a gente não pede, né? Na maioria das vezes a gente pode até tratar, mas não com uma história assim tão consistente de um sintoma tão longo, né? Encaminhei a Nutri também e solicitei exames e ultrassom abdominal. Até coloquei aqui obesidade, porque eu não pedi ultrassom abdominal para ver nada, né? A Natasha pediu lá um ultrassom, porque ela queria ver estenose hipertrófica, né? Que não é uma possibilidade diagnóstica de uma criança de 8 anos. Mas eu pedi porque tá no protocolo de crianças com obesidade, né? A gente deve pedir para triagem de doença hepática gordurosa, né? Relacionada aí à obesidade. E solicitei outros exames laboratoriais gerais que eu achei que valia a pena, vitaminas, porque ele não come não come fruta, verdura e legume. Então pedi alguns outros exames aí para ele, tá? Então, mas que não vem ao caso para essa conversa. Então, gente, se a gente for lembrar da fisiopatologia da doença do refluxo, né? O que a gente vai lembrar? Que tem dois pontos importantes, né? Um é quando eu pensar que eu tenho um aumento da pressão intragástrica, né? Então, a pressão intragástrica, ela é alta e eu tenho uma diminuição da pressão do esfíncter, ou seja, isso faz com que o líquido vá para cima ao invés de ir para baixo, né? Porque é quando eu combino essas duas coisas. E a questão da obesidade, né, pode então aumentar essa pressão intragástrica, especialmente quando a gente come refeições em grandes quantidades. Então, por isso que uma das coisas que a gente fala é evitar refeições em grande quantidade, especialmente à noite. Uma outra coisa importante é tentar, né, não consumir alimentos que retardem o esvaziamento gástrico, né, que faça com que esse estômago fique mais tempo distendido, porque com a pressão intragástrica aumentada, já que o esvaziamento gástrico vai fazendo com que essa pressão vá diminuindo com o tempo, e avaliar se tiver piora de sintomas com alimentos picantes, gordurosos, cafeína, hortelã-pimenta, que aparece em todos os guidelines, não sei porque que esse povo, quem é que consome isso, mas e chocolate, e, claro,
mexer avaliar aí o controle de peso, né? Então, tudo isso é importante no paciente com obesidade e doença do refluxo. Aí, esse menino, então, ele fez um EED, não tinha alteração anatômica, mostrou 3 episódios de refluxo, né? Eu não coloquei aí o ED, porque a Nath já tinha colocado, mas também tinha os 3 episódios vinham até bem alto aqui, né? Então, assim, eram 3 episódios importantes de doença do refluxo. E ele fez a endoscopia, que veio um grau C de refluxo, né? Na biópsia não tinha eosinófilos na histologia. Eu fiz, o que eu fiz então? Eu prescrevi omeprazol, prescrevi dose plena 2 vezes ao dia. A gente vai falar daqui a pouquinho disso, mas porque é uma esofagite grau C, né? Então, geralmente, na esofagite grau A e B, a gente usa dose mais baixa, 1 vez ao Você dia. está C e entregando D. ouro. Eu ia perguntar para eles o que eles iam fazer se a sua dose estava certa. Ah, desculpa, gente. Então, dose plena 2 vezes ao dia, eu fiz por isso, é verdade, devia ter feito isso mesmo. Por 8 semanas. Mas aí, quando eu tentei fazer a retirada, né? Então, eu habitualmente faço uma retirada escalonada do omeprazol. Não sei, você faz isso, Nath? O que você costuma fazer? Eu faço, em dose alta e principalmente no paciente que tem bastante sintoma, eu faço. Eu sei que não é de guide, né? Pelo guide não precisa desmamar, mas existe uma teoria por trás disso, né? Que é da hipergastronemia, e eu acho que interromper, principalmente quando a gente fala em dose mais alta, dose dupla, como nesse caso, o paciente fica muito hipervigilante aos sintomas, né? Então eu prefiro fazer uma retirada escalonada também. Eu também. Então, eu tentei fazer a retirada escalonada, mas quando eu fiz a primeira tentativa, assim, de diminuição da dose, ele já ficou muito sintomático. Ele não ficou assintomático em nenhum momento, para deixar claro, né? Ele continuou essas 8 semanas sintomático. E o meu objetivo eu tentei fazer a retirada, na verdade, porque eu pensei, bom, se ele não ficar muito pior, quando eu for repetir a endoscopia, eu quero ver se tem sintoma de esofagite eosinofílica. Então, por isso que eu pensei em fazer a retirada, mesmo que ele estando sintomático, ele não estava completamente assintomático. Mas quando eu tentei tirar, ele apresentou pior da dor e começou a ter importante recusa alimentar. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês fariam nesse caso? Vocês fariam mais algum exame? Fariam mais tempo de BP? O que vocês contem aí no chat? Se alguém tiver coragem ou abra a câmera, o que vocês fariam nesse caso aí? Então, quais seriam o que a gente poderia fazer, né? Então, uma pergunta, uma sugestão interessante, manometria esofágica, né? Então, manometria esofágica realmente é uma coisa que a gente pode pensar, né? A gente vai discutir isso já já, mas é uma possibilidade, mas não foi o que eu fiz. E eu já vou explicar para vocês. Uma outra opção, usar um procinético, talvez uma calasa que não foi vista no ED, são todas hipóteses bem plausíveis. Eu, particularmente, não costumo adicionar procinético quando você tem uma esofagite tão importante assim, né? Mas é uma coisa que você pode pensar em fazer, sim. Fazer um pH, uma impedância. Pode falar, Nath. Para mim, procinético estaria muito baixo na lista para essa criança por conta da obesidade. Essa criança não está com saciedade precoce, ele está escalonando o peso assim, ele está esquiando o peso para cima, sabe? Eu acho muito improvável, porque uma das coisas que a gente tem é parada de crescimento ou até perda de peso com uma gastroparesia, então eu não acho. Além disso, acho que se fosse um atraso, né, lembrando que ED, gente, de forma alguma eu estou falando que ED serve para ver esvaziamento gástrico, mas ele te dá alguma ideia. Quando é péssimo, o ED te conta. Eu já tive. É que eu conto só os casos ruins. Eu já tive ED que demorou 14 horas para esvaziar do estômago, entendeu? Então, Eu assim. já tive 8 horas também. Eu tive um paciente que foi 8 horas. É claro que O é no médico mandou voltar é. à noite e não conseguiu. Fez 8 da manhã, ele mandou fazer 16 horas e não conseguiu. Ele tinha, você perguntou que se ele tinha feito alguma mudança alimentar. A mãe tinha feito algumas mudanças, sim, tinha tirado o. Ela não tinha conseguido introduzir nada de novo, mas ela tinha tirado o lanche da escola, que era aquele lanche mais gorduroso, e tinha feito alguma diminuição de quantidade, especialmente porque ele estava aceitando menos comida. O fritão da Nessa. escola. Isso.
Pode ir. Agora vamos lá. Então, o que que eu fiz, Tá, que a gente? Má fez. Bom, eu então mantive o IBP por mais 8 semanas, já que eu não consegui retirar. E aí eu repeti a endoscopia. E quem fez a endoscopia foi uma endoscopista famosa aqui, que foi a Fátima, a doutora Maria de Fátima Servidoni. Ela me ligou e falou: Olha, Maíra, eu vou continuar descrevendo como grau C, mas para mim é quase um grau D, tá pior do que o exame anterior, tá? Não sei se ele não tomou remédio, mas ela falou: tá muito ruim o exame, tá pior do que o exame anterior. Ele continuava muito sintomático, queixando-se de consumir alimentos sólidos, apresentando choro, irritabilidade, ele batia no, na, na, no estômago, assim, na hora batia assim no peito, na hora da refeição, chorava. E aí eu tentei fazer uma impedância pH, tá? Mas ele não tolerou o exame. Ele não deixou nem chegar com nada perto do rosto dele. Ele tem essa questão desse transtorno do desenvolvimento, e ele tem uma questão de não deixar colocar a mão na orelha, nem muito no rosto. Então, não foi possível fazer o exame, tá? E aí eu já percebi que eu não ia conseguir fazer nada parecido com isso. E aí eu pedi uma cintilo que tinha um esvaziamento gástrico normal. E aí eu falo para vocês, a calase é uma coisa que eu tenho que eu deveria muito excluir antes de fazer a minha próxima o que eu sugeri, né? Mas eu discuti bastante com a família, né? Então eu conversei, né? A mãe é médica, o pai é médico também. Eu conversei bastante com eles a respeito disso. Eu falei sobre a possibilidade da calasa, mas que realmente a gente não ia conseguir prosseguir a investigação, porque era um paciente que não tinha como fazer, ele realmente não deixava encostar no rosto dele. E aí, com a decisão familiar, especialmente porque os pais eram médicos, né? O paciente foi submetido a. E por conta de algumas características da endoscopia também, né? A Fátima falava: olha, é uma endoscopia que tem muita esofagite na parte de baixo e que vai diminuindo, muito compatível realmente com refluxo. A biópsia da segunda vez, conversando com o patologista também, muito compatível com a etiologia de refluxo. Bom, optamos então por fazer fundoplicatura, tá? Esse paciente foi operado, fez fundoplicatura e evoluiu super bem, tá assintomático e já até, assim, já não vejo há um tempo, já faz uns meses que eu não vejo, porque ele tá assintomático e ficou super bem. Então, é um paciente que teve que fugir um pouquinho, porque os pacientes não leem os guidelines, não sabem fazer as coisas, não seguem o que a gente tem que fazer, né? Mas é um paciente que evoluiu bem e precisou também, como o da Natasha, fazer uma funduplicatura. Quando você E pensa em pedir. acho que assim, é o que você falou, a teoria ela é muito mais linda. Na teoria, a gente sempre que puder vai fazer uma manometria antes de indicar uma fundoplicatura, para não correr o risco de fundoplicar uma calásia, né, e piorar o prognóstico da criança. Mas na prática, nem sempre isso vai ser possível. Quando eu falo de um lactente, eu confesso que eu sou bem estrita. Eu não sou a favor de fundoplicar nenhum lactente, porque a única coisa que ele está tomando é leite, um lactente jovem, menor de 1 ano, tem uma manometria. Quando eu penso na criança mais velha, eu acho que É, sempre que dá, mais uma vez, é bom, mas nem sempre vai ser possível. E a gente sabe que manometria tem muito poucos centros pelo país, eu diria, e tem muito mais criança precisando de fundoplicatura do que tem manometria disponível. Acho que, claro que tem as questões relacionadas à síndrome de Down, e isso coloca essa criança num risco um pouco maior, mas ele claramente não tem odinofagia, esse paciente, né? E ele já está com 8 anos. Se ele tivesse uma calase, ele já poderia ter feito uma impactação alimentar, então, né? exato. Outras coisas já poderiam ter aparecido. Ele estaria, talvez, com uma dieta muito mais líquida. Acho que a gente precisa fazer uma aula de acalásia no Gastroped Pro. De fato, a calásia ela é, vamos dizer assim, muito. Tem um atraso diagnóstico muito importante, com uma confusão com doença do refluxo gastroesofágico, mas é inquestionável que esse paciente tem doença do refluxo gastroesofágico. Né? A gente está vendo isso Isso. com 16 semanas de BP e uma esofagite que não foi a lugar algum. Acho que a Joyce está perguntando de troca de BP, Má.
Não, né? Não faz diferença trocar o IBP. Se você estiver usando o IBP na dose plena daquele IBP que você escolheu, não tem nem nada lá dizendo não tem nada dizendo que um é superior ao outro, né? O Né? mais estudado, eu acho que é o omeprazol mesmo, né? Eu acho que o que tem mais artigo, né, Nath? Mais estudado é o Ome e omeprazol Ezo, mesmo, né? né? Ezo tem mais para eosinofílica, né? Mas é Ome e Ezo, né? E nessa idade É. também poderia usar Panto, né? Panto também, 8 anos. Mas você, assim, só teria algum racional a troca de PP se você pensar no azar do azar de que esse paciente é um metabolizador ultra rápido que não tá respondendo aquele BP e que daí você poderia pegar por uma outra via, mas aí eu confesso que eu não lembro de cabeça, eu teria que olhar qual que vamos dizer assim, que faria sentido trocar dessa forma. Eu peguei na vida uma paciente metabolizadora ultra rápida, que era uma paciente com paralisia cerebral, que ela já era funduplicada quando ela fez uma HDA para uma esofagite erosiva, né? E aí foi por isso que ela foi para uma investigação tão extrema quanto essa. Mas a gente só conseguiu fazer porque em caráter de pesquisa tinha uma pessoa né, ligada ao hospital universitário fazendo isso. Mas vamos Não, Helena, omeprazol manipulado a gente não recomenda, tá? de cara, não. Bora, É, Má. omeprazol manipulado a gente sugere que não use, tá? Porque é difícil você ter certeza da estabilidade do omeprazol manipulado. Eu, particularmente, não uso inibidor de bomba manipulado. Sucralfato, É, Dani, seria uma coisa sintomática somente. Não tem por que você pensar que ia curar a esofagite erosiva desse paciente. E mesmo sintomática, para esôfago, é fora de bula. A bula do medicamento é para doença ulceropéptica do adenogástrica. Não seria para esôfago, seria para uma questão assim. Eu acho que faria sentido lá no começo, se você está pensando em abordar sintomas junto com o IBP, nunca em substituição ao IBP e nunca pensando que ele vai mudar a sua endoscopia, porque ele não vai mudar a sua endoscopia, certo? então, gente, então vamos falar um pouquinho sobre os fenótipos da doença esofágica, né? Então, o que que a gente vai pensar aqui, né? Nesse caso. Então, esse caso, beleza, a gente fez o caso mais fácil, né? Porque eu fiz endoscopia digestiva alta, então eu tinha erosões esofágicas e eu cheguei à conclusão que o paciente tinha uma doença esofágica erosiva, né? Então, eu tô aqui nesse paciente. Mas, não obrigatoriamente, a endoscopia é, viria alterada. E muitas vezes a gente tem paciente com bastante sintoma que a gente faz a endoscopia e a gente não encontra erosão esofágica, né? E aí, o que a gente deve fazer nesse caso, então, é procurar se tem alguma coisa uma doença de um outro fenótipo, né? Então, de um fenótipo não erosivo. E aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer ou uma pH ou uma impedância pH, né? Então, se eu fiz o que for. Claro que assim, idealmente, a gente faz uma impedância pH, sempre que possível, né? Mas não é sempre que é possível fazer impedância pH, então a gente faz o que dá para fazer. Então, eu posso encontrar uma pH, uma impedância pH alterada, e aí eu vou dizer assim: esse paciente tem uma doença do refluxo, mas essa doença do refluxo, então, ela é uma doença do refluxo não erosiva, porque eu encontrei lá episódios, por exemplo, de refluxo que podem ser ácidos ou não ácidos, mas que não fez o paciente ter erosão. Ou eu posso fazer uma pHmetria e essa pHmetria e essa impedância pH, uma das duas, vir normal, né? E aí eu vou dizer para você assim: esse sintoma, essa doença, essa criança, então, ela não tem uma doença do refluxo gastroesofágico. Mas eu posso encontrar, então, um sintoma um episódio de refluxo que correlacionam com os sintomas, e aí eu vou dar o diagnóstico de esôfago hipersensível, ou eu posso não encontrar nenhuma correlação com esses sintomas e vou dar um diagnóstico aí de, por exemplo, uma azia, né? Ou uma náusea funcional, né? Pirose, Então, é isso que a gente... Oi, Nath? agiopirose funcional. Isso. Azia ou pirose. Exatamente. Azia ou pirose funcional.
Então, a gente tem que seguir isso aqui, gente, porque a gente pensa bastante no fenótipo da doença do refluxo erosiva, né? No fenótipo erosivo. E aí a gente acha que tem que encontrar alguma coisa na endoscopia. Se eu não encontrei alguma coisa na endoscopia, quer dizer, então, que esse paciente não tem nada. Não é verdade, né? Então, assim, a gente deve prosseguir a investigação. E a impedância, o pH e a pH-metria são exames que auxiliam muito quando disponíveis no nosso diagnóstico. Então, o que, que a gente vai lembrar da esofagite erosiva, né? Então, ela é. Por que, que a gente tem esofagite erosiva, né? Porque eu tenho uma exposição da mucosa esofágica ao conteúdo gástrico. E esse conteúdo, ele é ácido nos pacientes que têm, ou seja, na doença do refluxo, voltam com conteúdo ácido no esôfago, que queima, vamos dizer assim, né? Então, que faz aí uma lesão nesse esôfago, já que a mucosa esofágica não foi feita para receber conteúdos ácidos, né? Então, o diagnóstico é feito por endoscopia e vai ser classificado, geralmente pela classificação de Los Angeles, não é a única, mas é a mais utilizada, que a gente vai mostrar já já. Então, o tratamento padrão vai ser com inibidor de bomba de próton em dose plena. Geralmente a gente usa por 8 semanas. Por quê? Porque 8 semanas é o que a gente vai conseguir resposta na enorme maioria dos casos, tá? Especialmente se for graus A e B, que é o que a gente mais encontra. Agora, quando eu tenho uma esofagite mais grave, C ou D, a gente pode usar então o IBP em dose dobrada. A gente vai usar por no mínimo 8 semanas, porque pode demorar mais para ter essa cicatrização, né? E a gente deve lembrar que nesses pacientes que têm graus mais elevados de esofagite, a gente deve fazer exame endoscópico para documentar essa cura ou essa não cura. Lembrando que a gente não tem documentos das nossas sociedades pediátricas a respeito de esofagite erosiva, porque é relativamente incomum, né? E esses conceitos são todos extrapolados nos conceitos de De adulto, adultos, né? né? Mas é assim que é feito. Isso. Então, o segmento ele vai depender da gravidade inicial, né? Mas ele não tem aí um super consenso do tipo assim, você precisa fazer endoscopia em tanto tempo, não tem uma coisa bem documentada, né? O que a gente sabe que se você encontrou Los Angeles COD, você deve repetir a endoscopia depois do tratamento. Você pode fazer por no mínimo 8 semanas, mas suponhamos que você deixou fazer por 12 semanas. Você vai, depois disso, fazer uma endoscopia, porque a gente vai procurar ver se cicatrizou ou se não tem outra lesão que às vezes a gente não estava vendo porque tinha uma inflamação ativa, do tipo um esôfago de Barrett, uma displasia. Se você tem uma esofagite leve, A ou B, você não precisa rotineiramente repetir a endoscopia, mas você pode, se você achar que o sintoma era muito importante ou que o paciente demorou muito para ter remissão do sintoma, mas você não precisa fazer, né? E aí depois que cicatriza, né, gente? Então, eu vou tentar sempre retirar a medicação, mas outros pacientes podem precisar que a gente faça terapia por tempo mais prolongado, né? Especialmente os pacientes que têm hérnia de hiato, né? Então, o EED também é um exame importante para quando a gente procura hérnia de hiato. A endoscopia, muitas vezes, vê também, né, a hérnia de hiato, mas não obrigatoriamente, né? Então, a gente deve lembrar que em crianças, frequentemente você tem recorrência dos sintomas, né? E a gente deve seguir esse paciente por um tempo, também não tem nada muito bem fechado, ou encaminhar ao pediatra e pedir que o pediatra fique alerta aos sintomas de recidiva da doença. E aqui, gente, lembrando então quais são as classificações como é que é a classificação de Los Angeles, né? Então, basicamente, a gente vai classificar em grau A quando eu tenho uma ou mais erosões, mas as erosões não são maiores do que 5 milímetros. Porque se elas são maiores do que 5 milímetros, a gente fala que elas são grau B, tá? Mas elas são, para ser grau A ou B, elas têm que ser limitadas às pregas das mucosas, né? Já no grau C, essas erosões elas vão se estender além da prega da mucosa e vão envolver menos de 3/4 da circunferência. Se elas envolvem mais de 3/4, elas são grau D. Aqui, gente, fotinho, ó, das grau A, você vê que as erosões, elas são, ó, a Nath tá mostrando aí, ó, elas são pequenininhas, tá vendo? Erosões bem discretas, né? Num grau B, você já vê que elas estão fazendo uma linha aqui, ó, mas ainda as erosões são menores, são pequenas e não são tão confluentes assim.
Elas são maiores do que, né, grau A menor que 5, grau B maior do que 5, mas Mas cinco. restrita a prega, né? Elas não confluem. E aí, o que que é? Por que que fica assim? Porque fica no órgão fechado, geralmente, né? Lembrando que o esôfago abre para passagem, mas muitas vezes está refluindo e acumula ali naquela prega, né? Isso, Aqui conflui. exato. Aqui elas já são confluentes, você vê, né? Que você vê assim toda uma. Não é apenas na prega, né? E esse grau D aí que tá horrível, esse esôfago, né? Mas é uma Parece uma lesão esofagite. cáustica isso, na verdade, né? É, exatamente. Esses dois aqui do lado à esquerda parecem bastante uma lesão cáustica, né? Aqui acho que dá para ver mais claro, né, essa questão da confluência e tudo. Bom, gente, falando brevemente dos fenótipos, né? A gente não tem muitos estudos sobre isso. Esse é um dos estudos publicados no Pediátrico. Você vê que só tem 45 crianças, né? Então, eram crianças com sintomas típicos, né? Então, crianças um pouco mais velhas e que foram submetidas a uma endoscopia e a uma impedância pH fora de terapia, né? E aí, como que eles classificaram? Então, a maioria, na verdade, né? 44%, a maioria não, o maior grupo foi, na verdade, o grupo funcional, né? Ou seja, que tinha índice de refluxo ácido e não ácido abaixo do esperado e que não tinha relação entre o sintoma e o refluxo. Aí o próximo grupo foi o grupo de hipersensibilidade ao refluxo ácido, né? Ou seja, pacientes que estavam tendo uma queda de pH acima do tempo que seria esperado, com os episódios mais prolongados, etc., e que isso tinha correlação com o sintoma, apesar de não ser patológico, aquele paciente era sintomático com aquele refluxo. E 27% tinham doença do refluxo, né, ácido não erosiva, com o menor grupo tendo uma hipersensibilidade ao refluxo não ácido. É interessante de ver que, em relação a esses fenótipos, os sintomas não pareciam diferir muito entre esses grupos, né? Exceto pela presença de pirose e pela questão da regurgitação. E aí, né, os pacientes que tinham doença do refluxo não erosiva mais frequentemente apresentavam regurgitação, e a queixa de pirose, na verdade, era mais com os pacientes com hipersensibilidade ao refluxo. Então, não tem aquela correlação dentro do que a gente esperaria. E outro ponto que eu acho que foi muito interessante desse trabalho, né, é que partindo dessa classificação, quando eles viram lá os pacientes que tinham doença do refluxo, né, na verdade, separando esses três grupos, o índice de resposta ao IBP nos diversos grupos, exceto naqueles que não tinham refluxo ácido, foi bastante parecido, né? Ali em torno de 60%. E também uma boa porcentagem desses pacientes evoluiu com esofagite. E aí, uma das principais discussões desse trabalho é assim: tá bom, a gente aprendeu a classificar esses pacientes, mas de certa forma, mesmo os pacientes que apresentam os fenótipos não clássicos, eles fazem também uma boa parte deles, até uma parte na verdade, parecida com o grupo dos pacientes com doença não erosiva, faz uma esofagite microscópica. Uma boa parcela desses pacientes tem resposta ao IBP. De forma alguma, isso é uma apologia à prescrição do IBP, mas acho que é uma discussão que é válida. Será que a gente talvez não está pegando esse paciente em outras fases? Quem tem refluxo não ácido, não, né, gente? Quem tem refluxo não ácido não responde a IBP e não tem esofagite, o que tem a ver com a nossa próxima pergunta. E quando o refluxo não é ácido, o que, que a gente faz? Bom, gente, infelizmente a resposta é: a gente tem muito pouco o que fazer para esses pacientes que têm refluxo não ácido. Se tem alguma coisa muito óbvia de estilo de vida, esses pacientes se beneficiam, né? Mas isso é menos comum. Perda de peso ajuda, porque é o fator da pressão abdominal, elevação da cabeceira da cama e as questões dietéticas também. Em adultos faz muita diferença a cessação de tabagismo e alcoolismo, mas isso não é muito frequentemente a nossa realidade, apesar que agora com o vape isso tem sido cada vez mais discutido em adolescente. Em relação à terapia farmacológica, é sabido que não adianta dar IBP e não adianta dar antagonista H2, né? Porque eles não são eficazes para refluxo não ácido. Eles podem até atuar no volume do refluxo, porque diminui, né, um pouco
a questão do volume, no sentido de que ácido gástrico é parte da nossa secreção. Tem alguma discussão de um possível benefício de alginato e uma possibilidade de se considerar a colestiramina, né, que é sequestrante de ácido biliar, mas a evidência para essas coisas é limitada, né? Tem bastante discussão de neuromodulador, né, em relação a isso. Então, na hipersensibilidade esofágica, quando tem uma associação com distúrbio funcional, ponderar o uso de um antidepressivo tricíclico, do inibidor de recaptação de serotonina e também as medidas comportamentais, lembrando que em funcional, cognitivo-comportamental e hipnoterapia são muito discutidas, e também tem literatura de técnica de relaxamento. Eu vi que o Aldo comentou de acupuntura, eu não achei os artigos de acupuntura, Aldo, por isso que eu não coloquei a referência aí. Eu não sei se eles entrariam, né, vamos dizer assim, no combo das técnicas não medicamentosas, né, como intervenção comportamental, mas faz sentido, né? E discute-se até mesmo intervenção cirúrgica, né, fundoplicatura laparoscópica ou mesmo endoscópica, como caráter de exceção em casos refratários, depois de uma confirmação objetiva do refluxo não ácido, porque não dá para a gente sair fundoplicando todos esses pacientes, né? Lembrando que a fundoplicatura um dos objetivos dela, muitas vezes, é evitar a exposição prolongada ao IBP, né, evitar a exposição ao refluxo ácido e, de certa forma, prevenir o câncer, prevenir o Barrett, outra coisa. Então, a gente não estaria cumprindo nenhum desses objetivos numa discussão de refluxo não ácido, seria uma cirurgia sintomática, né? Em crianças, o manejo vai ser ainda mais conservador. A gente sabe que o principal grupo do refluxo não ácido são os lactentes, né? E essa icterícia, olha eu e a icterícia, o fígado não me larga. Essa doença do refluxo, ela é fisiológica, né? Ela tende a resolver espontaneamente. A gente deve priorizar, então, medidas posturais, né, medidas não medicamentosas, ajuste, fórmula espessada, ponderar a doença do refluxo, como a gente já faz, e a gente tem ainda menos evidência para qualquer tipo de manejo medicamentoso no refluxo não ácido, né, em pediatria. E antes a gente queria, né, colocar essa discussão que antes de uma fundoplicatura, a gente apresentou 2 casos de fundoplicatura, a gente espera que vocês não pensem que a nossa missão é sair fundoplicando todo mundo, né? A gente apresentou 2 hipersecretores ácidos aí nesses casos, né? Mas assim, lembrar que antes de uma fundoplicatura, tudo isso tem que passar na cabeça de vocês, né? Uma endoscopia digestiva com biópsias, vocês pontuaram isso muito bem, excluir documentar se tem uma esofagite erosiva, excluir diagnósticos alternativos, uma pH ou uma impedância pH, um contrastado, também para diagnóstico diferencial, para identificar uma hérnia que pode precisar da sua própria, né, abordagem, principalmente se a gente estiver falando de paciente com atresia de esôfago, mas a atresia de esôfago é um capítulo à parte, eles sim também são hipersecretores de ácido e eles precisam de BP de longa data, e uma manoa esofágica, né, para identificar distúrbios motores primários, né, mas eles não são considerados obrigatórios, eu diria, em pediatria, né? Acho que a única condição que tem um guide que nos manda fazer, de fato, todos esses exames é a atresia esofágica, né? As demais são coisas que a gente deve ponderar, que devem estar na nossa cabeça, mas que aí a gente vai ver caso a caso. E aí, para encerrar essa discussão da criança maior, a última pergunta que a gente está colocando é naquela criança que melhora inicialmente, que ficou com o IBP, não fez endoscopia, não ficou sintomático, né, na retirada, assim, fica sintomático muitos meses depois. O que você faz, Má? Você já endoscopia ele de cara? Olha, depende. Se eu achar que ele tá muito sintomático ou se foi muito rápido, eu faço endoscopia. Se eu achar que dá para pensar, por exemplo, quando ele fica sintomático depois das férias, eu atendi um essa semana. Voltou a ficar sintomático depois das férias, tinha ficado na casa da avó, comida, não sei o quê. Eu fiz um novo curso de BP e vou dar mais uma chance para ele. Mas acho que a sua resposta é bem parecida com a minha. Eu também, para mim, depende. Eu não acho que a gente tem um. Eu não sou dessas que, assim, segunda crise vai endoscopar. Não, eu acho que segunda crise vai ser avaliada com carinho,
Depende se né, que idade tem essa criança, quanto tempo demorou para acontecer, sintoma é típico, sintoma não é típico, tem antecedente péptico na família, às vezes vem aquela família de refluidores, teve um erro dietético óbvio, uma coisa que você comentou que escapou, eu brinco que assim, o segundo curso eu posso até dar sem endoscopia, eu vou avaliar se eu vou dar o segundo curso ou não sem endoscopia, o terceiro eu sempre endoscopo, do terceiro não Eu também. passará. Entendeu? Não vai ganhar o Terceiro não terceiro passará, eu curso também. de IVP. Mesma Mas é uma coisa. regra da Natasha, do terceiro não passará, não é Eu uma também não regra do deixo. guide, né? Dois, tudo bem. Terceiro, não. Dois eu penso, três já é demais. Bora, Má, passa nossas mensagens. Bom, gente, então acho que o que a gente tem que lembrar é que quando a gente tem algum sinal de alarme, tem que fazer investigação. Que a gente falou muito de BP aqui hoje, mas a gente deve evitar o IBP empírico prolongado, né? Então, assim, BP empírico já é uma coisa que a gente tem bem estabelecido em crianças mais velhas, mas a gente deve usar por um tempo curto e avaliar se isso realmente tá sendo necessário a gente manter ele. Então, porque o tempo pode ser crítico nesses casos. Em lactentes, especialmente, né, que é um pouco mais difícil, lembrar dos diagnósticos diferenciais, lembrar que o ED não diagnostica doença do refluxo, mas que a gente pode e deve pedir ele para avaliar as alterações anatômicas que são relevantes. Então, a pH-metria ou a impedância pH, ela vai servir para a gente caracterizar o fenótipo e para guiar a conduta. Esôfago hipersensível e asa funcional têm abordagens diferentes. Os padrões histológicos, eles vão ajudar a gente na diferenciação entre doença do refluxo e esofagia eosinofílica, não somente número de eosinófilo, o número de eosinófilo é importante, mas não é só isso, tá bom? Esofagite erosiva grau C ou D precisa de BP em dose dobrada, igual na esofagite eosinofílica, e tem que fazer reavaliação endoscópica depois, procurando tanto cicatrização quanto outros sintomas que a gente não viu porque tinha uma inflamação ali que não deixou a gente ver. E pareceu que a gente gosta muito de fundoplicatura, mas indicamos raramente, viu? Foram os casos que a gente escolheu. Mas que pode ser indicada sim, deve ser individualizada, quando eu tenho uma confirmação objetiva de doença do refluxo e eu tenho uma, ou eu tenho por conta clinicamente, ou eu tenho por exame exclusão dos outros diagnósticos. Agora sim, a gente quer abrir para tirar as dúvidas que tenham sobrado. Eu acho que já tem uma pergunta lá no chat. Deixa eu parar de compartilhar. Tem quanto tempo para repetir a endoscopia em esofagite C e D? Já após 8 semanas? Olha, pelo menos após 8 semanas. Pelo menos, tá? Porque depende, né? Por exemplo, uma coisa. Por que que eu repeti essa endoscopia tão breve, né? Porque o paciente não ficou assintomático, né? Então, o paciente seguiu sintomático. Poderia ser diferente, por exemplo, o paciente demorou 4 semanas para ficar assintomático, e aí eu usei aí mais 4, 6 semanas de corticoide, de IBP, e depois resolver repetir. Não tem, assim, um tempo bem estabelecido, mas você deve fazer. O tratamento é no mínimo 8 semanas. Então, a não ser que você tenha uma piora muito importante, do tipo um paciente, por exemplo, vomitando sangue, que você pode fazer antes, mas se não, você vai fazer com no mínimo 8 semanas, mas não obrigatoriamente com 8 semanas. E assim, é uma sugestão, como a gente diz, vem da literatura do adulto e é extrapolada para a pediatria. Acho que o principal conceito é que esse paciente vai precisar ser reavaliado endoscopicamente. A Má tocou num ponto muito importante, que acho que precisa ser reforçado, e a ideia é também saber que esse paciente não tem outra doença concomitante. Lembrando que doença do refluxo e esofagite eosinofílica não são doenças que se excluem mutuamente, certo? Né? Então, pode ser que não foi possível avaliar a presença de uma esofagite eosinofílica nesse paciente por conta de toda aquela inflamação. Essas coisas, a gente adora muito algoritmo, depois de tanto tempo, e a gente tem uma coisa bem prescritiva, eu diria, para a esofagite eosinofílica, mas para a doença do refluxo não existe muito isso. Você vai ter que ponderar caso a caso. Eu diria assim, se fosse uma criança com uma forte história péptica na família, não sei, né, tem um motivo para pensar que é só uma esofagite, eu tenderia a afastar um pouco mais essa endoscopia. É que a gente também tem medo de perder o paciente, né? Se você programa, eu acho que nunca dá para programar muito lá para frente. Eu cheguei até a citar para a Má, e eu queria pôr na aula, mas a gente achou que ia ficar muito longa, que eu tive um paciente com
retocolite, na verdade, que tinha uma esofagite grau B, e que eu fiquei pegando essa porcaria dessa esofagite grau B até o dia que eu dobrei a dose para esofagite grau B, que tecnicamente não precisa, e daí sumiu, né? Eu segui ele nos tempos da colonoscopia dele, meio que a doença do cólon dele que me ditou quando que eu reavaliei ele endoscopicamente, porque eu sabia que ele não ia a lugar algum, sabe? Mas realmente acaba sendo uma decisão muito individual. Tem uma pergunta sobre retirada gradual de famotidina. Rê, a primeira coisa que eu vou te falar de famotidina é que eu não uso. Não uso. Não uso porque eu nunca tive um alérgico a IBP, não uso porque quem precisa, eu vou dar IBP. Para mim, quando a ranitidina saiu, eu só me senti mal pelas grávidas, porque para mim, na pediatria, não fez falta para nada. Eu já usei famotidina algumas vezes, por exemplo, eu fiz uma retirada de uma famotidina recentemente de um paciente com paralisia cerebral, que tinha já uma história de osteoporose prévia, né? Então, ele já tinha uma fratura prévia de fêmur, e a gente sabe que o BP está relacionado aí à questão de fratura, e eu optei por um paciente que tinha usado o BP por muito tempo, e até a mãe tinha visto um vídeo do Instagram falando sobre isso, e veio falar para mim, então eu não prescrevi BP, eu prescrevi famotidina, tive uma boa resposta e fiz retirada gradual. Eu penso que assim, assim, eu acho que assim, são casos pontuais que a gente usa famotidina, mas quando a gente vai usar, eu acho que a retirada, a gente tem que pensar mais ou menos igual a gente pensa no IBP, né? Porque os dois são medicamentos de supressão ácida, né? Então, pensando, não sei, Nath, se você concorda, mas na fisiopatologia e, na verdade, na farmacodinâmica do medicamento, a gente faria a mesma coisa, né? Então, eu acho que se você está usando famotidina, quando você precisa usar, eu retiraria gradualmente também. Eu acho que eu vou falar uma coisa que a Natasha. Eu tenho uma coisa favorável à famotidina, que é a facilidade de uso. A suspensão, isso facilita A muito. apresentação dela é muito boa, né, gente? A dose é baixa, é um medicamento que já vem diluído, e eu acho isso uma coisa muito, muito boa. E uma outra coisa que eu faço bastante PC, né? É que não entope a sonda, né? Uhum. Então, eu acho ele bem bom para passar em Para sonda gastrostomia, Nath. nasogástrica tem que ser, mas para gastrostomia não tem problema. Mas mães lavam, eu oriento porque a gastrostomia tem. Eu estou pensando na gastrostomia do rico, né? Não estou pensando na gastrostomia fora. Exato. A gastrostomia tem, né, os dois tamanhos de extensor. Eu oriento a mãe a sempre passar no extensor mais grosso e lavar bem depois. E eu não tenho problema de obstrução de extensor, sabe? Eu tenho na PUC, quem é meu aluno aí, bastante Foley, viu, gente? E a maioria, na verdade, eu diria. E eu tenho problema lá, né? Não. No consultório, não. Acho que com Foley é o mesmo princípio da sonda nasogástrica, é muito mais difícil. Né? Muito mais difícil. Exatamente. E aí, aquele negócio longo ali, então, eu acho que é mais fácil. Uma coisa Na que não usem de jeito nenhum na sonda, gente, nem na gastrostomia nova é colestiramina, pelo amor de Deus, que colestiramina obstrui de verdade. Assim. Depende exatamente. E da técnica. destrói, você perde a sonda. Na repetição da endoscopia pós-esofagite C e D, o ideal é repetir a endoscopia totalmente sem IBP? Hum, ideal é. Se você, por exemplo, tiver. Eu acho que não é obrigatoriamente necessário, né? É que se você retirou o IBP, por exemplo, se você estiver fazendo um diagnóstico diferencial com esofagite eosinofílica, ajuda você, Uhum. né? Agora, se o paciente tiver assintomático, eu acho que se você achar que dá para tirar o IBP, tudo bem. Mas se você achar que não dá e você está procurando piora, por exemplo, você pode fazer com o IBP. Acho que depende de qual que é o intuito dessa reavaliação. Você está pensando que esse paciente, por exemplo, se fosse uma atresia de esôfago, eu não ia tentar tirar o IBP, até porque eu não quero comprometer o risco daquela anastomose, de jeito nenhum, né? Então, acho que depende realmente da indicação e qual o seu objetivo com esse exame. Para excluir outras coisas, sim. Desmame de BP, Ju, se o BP está na dose de 1 miligrama, eu faço de 1 para dias alternados por 2 semanas e tiro. Se ele está usando 2 Eu também, miligramas por quilo, daí eu faço de 2 para 1 e de 1 para dias alternados. Mas, assim, ciência das ruas, né, Má? eu também. Eu faço a mesma coisa. Porque eu Porque acho prático fazer de dias dois para alternados, na dias verdade. alternados. Eu não acho que tem sentido ir para meio. Para mim,
Não sei, é que você usou o exemplo de 20 miligramas 8 semanas, eu não sei se 20 miligramas é 2 por quilo ou se é 1 por quilo. Para mim, o que interessa é o por quilo. Se está de 2 por quilo, vai para 1 por quilo, depois vai para dias alternados. Se está de 1 por quilo, vai direto para dias alternados. Agora, às vezes a gente tem uma mãe assim que tem muito medo de tirar o IBP, né? Assim, que acha que. E aí, às vezes, eu tiro um pouco mais devagar quando eu acho que a família que vai ser. Para não ter uma hiperreatividade a qualquer sintoma, sabe? Do tipo assim, mas diminuiu tão pouquinho, não deve ser isso. Então, às vezes, para paciente que tem mais dificuldade, família muito, assim, sabe? É, É, mas sabe uma coisa que eu não conto para os pacientes, Má? Eu não conto a meia-vida. Porque se alguém conta para mim que tirou e no dia seguinte estava ruim, eu falei, então é impossível. Então não foi o IBP, porque no dia seguinte o IBP tá lá ainda, entendeu? Então eu gosto de é. guardar esse argumentinho, eu não conto para a família sobre isso. Eu gosto de guardar, não, no dia seguinte não daria nem para fazer uma pH, né? A gente pede no mínimo 7 dias, se você, seu objetivo é fazer sem o medicamento. Ó, a Van perguntou se a gente usa Ésio diluído ou manipula o omeprazol. Eu uso Ésio diluído, Gaeso ou Ésio. É porque eu acho que eu não confio, gente, em inibidor de bomba de farmácia de manipulação. Porque a mãe vai mandar fazer onde ela quiser. Não dá para garantir que eu não uso assim, Eu eu não não gosto não também de manipular IBP. Antes eu explicava para as mães que uma excelente farmácia de manipulação só vai entregar o IBP na sua mão se você tiver com a bolsinha com Gelox, né? Porque o IBP tem que ser mantido refrigerado. Hoje essa recomendação já caiu. Eu até conversei com uma farmacêutica a primeira vez que me falaram, porque eu falei, mas como assim? Né? Mas parece que já tem alguns tipos de conservante que a farmácia de manipulação pode usar que o IBP não precisa necessariamente ser refrigerado, mas a maioria das farmácias ainda manipula para que o IBP seja, o que é outro motivo para não usar, né? Pensando até na logística, viagem, não sei o que, pais divorciados, aí remédio para carregar. Então, assim, vivemos num país tropical, apesar de estarmos no inverno rigoroso, né? A maior parte do tempo, manter um remédio de temperatura ambiente, se ele deve ser refrigerado, não é uma boa ideia, porque vai diminuir a disponibilidade. E eu já tive problema nas farmácias famosas aqui de São Paulo, que um pai muito lúcido, assim, muito orientado, falou para mim assim que ele tinha certeza que depois de 15 dias o medicamento perdia a eficácia, entendeu? E era uma esofagite eosinofílica. Então ele começou, ele não queria ir para a diluição do Aésio, ele começou a manipular a cada 15 dias. Mas, gente, pelo amor, né? Você tem que ir pelo na amor. farmácia de manipulação a cada 15 dias, pelo amor. Nos pacientes pós-correção de atresia de esôfago, manter IBP por quanto tempo? Ah, perder de vista, amiga, Minha no vontade é mínimo, dizer sempre. no Nunca mínimo. mais suspender. Ju, vai ter um guideline brilhante de atresia de esôfago que eu vou apresentar. No mínimo 12 meses, endoscopia para retirar, mais uma endoscopia em idade escolar, mais uma endoscopia antes de transicionar. Qualquer mínimo sintoma, uma endoscopia, um ED, entendeu? Atresia de esôfago é outra ciência. Eles são hipersecretores, você precisa proteger a anastomose. O abuso do abuso da prescrição de BP é atresia de esôfago. Isso. A gente pode tentar tirar, né? O paciente fica bem, a gente pode tentar fazer uma retirada, mas assim, a qualquer sintoma voltar, Vai né? retirar, mas você não pode perder ele de vista. Você vai fazer pH, Isso. você vai endoscopar, você vai ficar em cima desse paciente. E eles É, ainda têm os comentários de esofagite eosinofílica. e na prática clínica, vocês evitam partir o comprimido de BP de 20 miligramas para pacientes com menos de 10 quilos e optam por omeprazol de 10. Eu não uso esse omeprazol de 10 miligramas porque eu acho um abuso o preço que ele custa. Tá? Esse Losec Mups aí eu acho, eu não prescrevo ele, eu tenho raiva da farmácia que cobra R$ 250 num omeprazol, não me conformo, gente. Eu Não, uso Ezio, concordo com a Maia. É mais barato você jogar metade de um ESO fora todo dia do que você prescrever. Na prática, eu oriento diluição, dou e oriento que não pode fazer nada com o que sobrou. O que sobrou vai para o lixo. Mas é mais barato o ESO ir para o lixo, meio ESO ir para o lixo todo dia do que você prescreveu de 10. exato. Acho que é isso, gente. Então, terminamos. É, foi bem legal a conversa com vocês hoje e obrigada pela presença. Obrigada, gente. Boa noite.
Boa noite. Tchau, tchau, gente.